Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Graças a Ele, pelo Espírito que ministra em nós e que tudo que for dito seja para a glória do Criador, amém? Vou procurar não me alongar muito, porque eu quero colocar algumas palavras aqui para explicar essa questão dos 3 sinais. Que sinais são esses? Então, que o Senhor continue agindo e operando, assim como eu sou edificada, que vocês sejam também. Em nome de Yeshua, amém? 3 sinais que irão ficar aqui bem claros de que está relacionando toda a palavra do Senhor, que fora dito pelos profetas, aos homens que o Senhor levantou, como Abraão, como Moisés, como Jacó, e que tiveram experiências maravilhosas. Jacó, por exemplo, no Monte Horebe, se não me engano, teve uma visão de uma escada onde os anjos subiam e desciam com uma representação extraordinária, e a certeza de que o Senhor ali estava com ele. O Senhor dando a certeza que estava com ele. Existe a falha no ser humano, a falha de crer verdadeiramente e entender o sentido do que é o Senhor estar conosco. Hoje entendemos, é um assunto muito colocado no canal, que somos o templo do Espírito, como dizem nas cartas de Coríntios. Somos a morada de Deus. Então essa consciência, tudo leva à consciência, à compreensão de que devemos nos atentar à vida espiritual. E esses 3 sinais, falando especificamente da questão do sinal, aqui em Lucas 11, a partir do versos 29 até o 32 diz: aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, abre aspas, esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será um sinal para aquela geração, a geração que de Yeshua em carne. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. E aqui já dá para entender a questão do livro aberto, o livro de Apocalipse. Palavras para serem entendidas. E já é colocado aqui, a rainha do sul se levantará. Então vejam como as coisas do Senhor são sérias. Para julgar, né? Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas, focando para a palavra. Jonas foi levado porque uma cidade inteira estava à beira do precipício. Para resumir, Jonas temeu aí nessa cidade, porque Jonas não viu possibilidade, Jonas não viu, não visualizou a grandeza do agir do Todo-Poderoso. Ele temeu. Ele ali se viu como um simples homem e temeu. Mas o Senhor queria que ele fosse e ele foi. Então foi aí feito um sinal. Jonas pregou para essa cidade se arrependeu e será levantado também no dia do juízo. Mas Yeshua aqui fala que nenhum sinal lhe seria dado, porque assim como Jonas foi um sinal em Nínive, o Filho do Homem também estava sendo um sinal. E esse sinal ele precisa ser entendido, porque desde Êxodo, pasme, desde Êxodo, isso já vem sendo colocado. E aqui, em Lucas 24,
Deixa eu ver se é 24. Lucas 24. Tem até um vídeo que eu coloquei e eu abordei bastante o assunto a respeito de testemunhar o filho como o Cristo como filho do Deus vivo, não simplesmente como um profeta. Coloquei um vídeo aí cujo título é Quem Vocês Dizem Que Sou? Bem interessante. Eu vou ler Lucas 24, que fala a respeito da conversa ali do Salvador, Yeshua, com os dois homens no caminho de Emaús. Estavam voltando desanimados, porque estavam apenas com testemunho de mulheres, que não era dado crédito. Embora foram lá no túmulo e testificaram que estava vazio, mas aí eles não creram. Ou seja, o sinal, o filho, não foi suficiente para esses, para crer que de fato ele era o filho do Deus vivo. Então esses homens, se o vídeo não cair, por exemplo, que o armazenamento continua pouco, eu vou continuar falando, tá? Então não se preocupem, vai assistindo, aí depois vocês vão acompanhando. Espero que dê. Aqui em Lucas 24, a partir do verso 19, diz: Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então, vejam, aqui não foi suficiente para eles crerem. Ainda existia ali a dúvida. Será que o corpo não foi retirado? Será que ele ressuscitou? Nós não vimos, não testificamos. Por isso eles não testemunharam Yeshua lá, se você ler a partir do versos 13, como filho, mas como grande profeta diante de Deus. Veja a dificuldade, que até hoje as pessoas têm dificuldade de entender. Tem pessoas que se recusam a crer. Tem pessoas que já são disciplinadas desde cedo a não crer, a não dar crédito, a esperarem por um Messias rei que vai manter a obstinação, a rebeldia, a vaidade de muitos, porque não entenderam a redenção, não entenderam o Filho, o sinal de misericórdia do Senhor, para que sejamos regenerados a partir do arrependimento de pecados, tendo uma mente transformada, assim como diz os evangelhos, para nos tornarmos em nova criação nele, sermos capazes de amar ao Pai verdadeiramente e amar o nosso próximo, nos encaixar no fazer um bem constantemente, diariamente, sendo disciplinados e temorosos ao Senhor. Desta maneira, quando ele vier, para nós será um descanso da visão do que testemunhamos nessa terra, tanta violência, tanta roubalheira, tanta ignorância, tantas ideologias, tanta falta de cultura, de conhecimento, para que as pessoas, em comum acordo, possam entender a palavra do Senhor e viver uma vida santa. Claro que existe aí uma guerra cultural, por conta do não conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, desde daqui, do Yeshua em carne, ele já estava colocando essas questões. Olha só, agora preste muita atenção. A partir do versos 25, ele lhes disse:
como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Esse é o versículo principal para entender aqui a questão dos 3 sinais, que eu vou colocar daqui a pouco. Como vocês custam a entender? Porque tudo se depende da questão do entendimento. Como vocês custam a entender? Como esse povo lá, no tempo de Yeshua em carne, depois de Yeshua ressuscitado, custam a entender. E por que o povo não consegue absorver ou entender que o que diz aqui a palavra do Senhor é verdadeiro, é extraordinário, está se cumprindo de geração em geração, colocando a nossa geração atual, porque percebemos que muitos rejeitam ou muitos não têm interesse quando manifestam ações e defesas aquilo que não é contrário à doutrina bíblica, aquilo que é contrário aos preceitos do Senhor. Então dá para perceber claramente que o mundo ele sempre tem existido e existe questão dos dois lados. E esses 3 sinais, né? Olha, aqui em Êxodo, a partir do capítulo 4, Moisés ele tem no capítulo 3 o encontro com o Senhor pela sarça, que não se queimava, né? E ali começa um diálogo, uma conversa, e o Senhor fala para Moisés que ele retornaria ao Egito, porque ele viu o clamor do povo dele, e Moisés quer se integrar ali no Senhor. Como que ele iria agir? Porque ele sabe quem é Israel. Como é que o povo vai acreditar em mim, que o Senhor está comigo? Então vou ler aqui a partir do versos 1 do capítulo 4. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não me apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isto em sua mão? Aqui começa o primeiro sinal. Porque antes o Senhor instrui a Moisés para falar que eu sou o que sou. Senhor é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas o povo não ia estar convencido de que eu sou o que sou. Enviaram Moisés ali para resgatar. O povo precisava de sinal. Versos 2. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. Há profecias em Ezequiel que fala que Judá e Efraim se tornaria uma única vara na mão do Senhor. Então aqui está ligado, mas é um outro entendimento que eu não vou me aprofundar, porque aqui o foco são os 3 sinais. Mas é importante você entender que a palavra ela é uma só. E o Senhor é zeloso, poderoso. Ele não volta atrás com a palavra dele e ela se cumpre. Então, entendo aí que aqui não é meramente uma serpente que se tornou uma vara. Aqui já está falando de coisas futuras. Claro que Israel não ia ter conhecimento disso. Israel só precisava ver um sinal. E esse foi o sinal que o Senhor deu. Mas já para nós que conhecemos profecia, a palavra, podemos ligar a esse acontecimento, essa profecia. O Senhor fala que vai reunir todo o povo dos 4 cantos da terra, reunir o povo de Israel que foi espalhado.
e se tornaria uma só. Se tornou no Filho, se tornou por conta do sacrifício perfeito e definitivo, como está lá em Hebreus, tá? Versos 5. Disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a vocês. Disse-lhe mais, o Senhor disse-lhe mais. Aqui vem o segundo sinal. O Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa. Parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Tem vários sentidos esse versículo aqui. Mas um que eu vou colocar, essa questão da lepra. O povo, e também daí para você ter uma noção de como era Moisés. Colocou a mão no peito e ela se tornou leprosa, como a neve. Depois voltou ao normal. Trata-se de uma purificação necessária. Também está apontando ao Filho. Purificação no Filho. É Ele que nos cura das nossas feridas. É Ele que nos resgata das trevas. É Ele que nos cura. Então aqui tem a representação do Filho. E que precisaria falar bastante. Mas eu vou colocar apenas umas questões para que vocês entendam a importância desses 3 sinais. O como que está voltado ao que diz a palavra aos profetas. Também o cumprimento nos 4 evangelhos, que puderam testificar ali, ver o Filho, e mesmo vendo o cumprimento, mesmo tocando nele, como diz João, não creram por conta da dificuldade, né? Como são tardios, da dificuldade de entendimento. Versos 8. Prosseguiu o Senhor. Percebam, primeiro, segundo, tenta visualizar todas as gerações, inclusive a nossa. Olha o agir do Todo-Poderoso. Olha o zelo do Todo-Poderoso pelo seu povo e toda a humanidade, porque o Senhor enviou o Filho dele para todo aquele que nele crê. Então o Senhor dá o primeiro sinal. Unir, eu vou colocar agora como uma questão geral, tá? Não só aqui com Israel. Unir o povo no Filho com uma única vara, Efraim e Judá. Fazer a purificação, como diz Daniel também, a purificação do templo, né? No Filho. É tudo um cumprimento, gente. Tá alinhado. Esses 3 sinais que o Senhor dá a Moisés, isso é extraordinário. Isso é lindo, é maravilhoso de entender, tem que ser explorado esse entendimento, conhecer toda a palavra para ver o quanto que o Senhor é poderoso e maravilhoso. Então, é feita aí a purificação. São curadas nossas feridas, apontando tudo para o Filho, apontando tudo para a palavra. Precisamos crer na palavra. E depois eu vou ler uma palavra e vocês vão ver o quanto que somos necessitados dela. Versos 8. Prosseguiu o Senhor. Abre aspas. Se eles não acreditarem, se eles não, ou seja, não acreditaram no que eu fiz, não observaram, não perceberam o que eu tenho feito ao povo de Israel na terra, com o meu entendimento, reunindo o povo aí, o povo verdadeiro, mas unido no Filho, tá? Não na questão de circuncisão na carne, não, no coração, a transformação de crer no Filho. Não foi suficiente, né? O que eu tenho feito, pois enviei o Filho. Ele foi crucificado. Ele ressuscitou, como eu li lá em Lucas. Mas não é suficiente? Ele ressuscitou, vocês não vão crer nesse plano perfeito? Então, vou enviar o terceiro. Gente, o terceiro é tenebroso, tá? Presta atenção.
Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, não ouvem a voz do Espírito, apaga o Espírito, não ouve os evangelhos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive felicidade para falar, nem do passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Moisés, ele se coloca aqui. Moisés começa a olhar para ele. E eu não vou me aprofundar nesse entendimento, mas, gente, é de chorar, é de lamentar. O quanto que a palavra do Senhor quer nos levar para a orientação do entendimento da letra espiritualmente. O quanto que a palavra do Senhor quer nos trazer a clareza do amor dele, da bondade dele, da misericórdia dele, da paciência dele, como dizem Pedro, que ele não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns, mas não querendo que muitos se percam e que muitos sejam, esclarecidos, para que entendam todo esse agir todo-poderoso. Agora eu vou ler aqui, peraí. Vou ler João, para vocês perceberem o quanto que devemos nos atentar à palavra do Senhor. João, capítulo 16, a partir do verso 5 diz: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o Senhor. Do pecado, presta atenção, do pecado, porque os homens não creem em mim. Ou seja, volta lá pro Êxodo. Do pecado, porque não creram que o Senhor enviou Moisés. Porque não creram somente no que fora dito para que Moisés falasse a eles. Da justiça, entenda o filho aí, Hebreus 10, o sacrifício perfeito e definitivo. Da justiça, porque vou para o Pai, ressuscitou, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Louvado seja o Senhor. Então entenda a importância de crermos e nos apegarmos ao Salvador. Porque o inimigo das nossas almas já foi condenado. Como é que podemos atribuir a ele os malefeitos, as malicências que são feitas pelo próprio ser humano? É uma obstinação, é uma rebeldia. Claro que existem as potestades, a luta não é contra sangue nem carne, como diz Efésios, mas contra potestades que estão nas regiões celestiais. Essas potestades que estão nas regiões celestiais só podem agir se o homem a elas ocorrerem, buscarem. É tudo uma ação humana. Vem da obstinação, da rebeldia do ser humano. E não crer na palavra, e não ser moldado pela palavra. Mas mantém uma rebeldia por conta das vaidades, por conta da ganância.
E nisso se encaixa a questão da iniquidade, que infelizmente haverá ímpios que serão retirados dessa terra, ímpios que serão destruídos. Por quê? A necessidade, existe a necessidade que se cumpra o terceiro sinal. Isso não aconteceu lá em Israel. Eu não me lembro exatamente se ele foi lá pegar a água do Nilo, jogar e ela se transformar em sangue. É preciso verificar. Não me lembro. Me parece que foram aí suficientes os 2 primeiros sinais para que depois viessem as pragas e o povo sair do Egito, mas o povo continua rebelde. Depois é que Moisés vai lá, toca no Nilo e toda a água ela se torna em sangue. Mas aqui o terceiro sinal é: pegue um pouco da água, jogue na terra seca. O que representa a terra seca? Uma terra que não aceita a semente, que não aceita a palavra do Senhor. Se não aceita, não vai brotar, não vai dar frutos do Espírito. O que vai acontecer? Vai morrer. A representação do sangue. Vai morrer. E houve o derramamento do sangue, se quisermos entender aí como o sacrifício do filho, porque houve a necessidade e de qualquer maneira Yeshua seria crucificado. Houve derramamento do sangue de um justo, que nisso, como vai falar Hebreus ou Romanos, se não me engano, para estabelecer a nova aliança. Então, como que podemos, gente, rejeitar o Evangelho? É o que nós necessitamos, é o que nós precisamos. Então, continuando aqui, ó. Tendo ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Veja aqui a importância do Espírito. Por isso, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19 diz: não apaga o Espírito. Por quê? Porque sem ele nós não conseguimos discernir. Sem o Espírito não conseguimos compreender os tempos. E o livro de Apocalipse, esse livro está aberto, por quê? Porque precisamos